As aulas particulares são muito legais, porque você vê a criança se desenvolvendo. Porque o mais legal não é nem a primeira aula, é ao longo do tempo. Essa criança que eu atendo hoje, eu já tô com ele, a gente tá em maio, acho que foi agosto. 9 meses. Cara, em 9 meses é um avanço incrível, cara. Incrível. Por mais que eu já faça isso há algum tempo, parece que eu não consigo me acostumar, sabe? De ver eles evoluindo, crescendo, começando a falar, entendendo tudo. E já arriscando ali uma comunicação em inglês, sabe? Sozinhos. Ai, gente, ó. Completamente diferente do que acontece numa aula em grupo. Seja ele o tamanho que for, mas a gente sabe que quanto maior o grupo, mais difícil o professor e os estudantes conseguirem desempenhar e performar da melhor forma possível. Por quê? É muita gente. E cada cabeça é um mundo. Eu ouvi essa frase uma vez e ela faz tanto sentido. Não sei pra você, mas pra mim é real. Cada cabeça é um mundo. Cada um tá com um tempo diferente de desenvolvimento. Cada um aprende de um jeito diferente. E como é que você vai juntar um monte de gente? Cara, é muita coisa. Nos cursinhos eu já achava um absurdo. Porque os cursinhos geralmente agrupam ali turma lotada. Tem tipo 14, 15 estudantes. Turma lotada. Mas aí tu vai pra escola, que é mais ou menos o mesmo sistema, um pouco mais fraco, a depender da instituição, mas é mais ou menos o mesmo sistema, só que aí a turma lotada tem mais de 40. Qual é o sentido disso? Por isso que eu falo, o negócio foi feito pra gente realmente falhar, fracassar, não conseguir, ainda achar que a gente aqui tem problema. Nossa, um camelo. Tem um açougue, deve ser um restaurante árabe. Tem um açougue perto lá da minha casa que tem um boi em tamanho real. Uma estatuazinha, né? Estatuazona, na verdade. E ali tem um camelo. Deve ser a porta de um restaurantezinho árabe. Suponho eu. Ai, mas é isso, gente. Lindo, lindo, lindo de ver. Evolução, crescimento. Sabe? Quando você investe o seu tempo e o seu dinheiro em uma coisa que você tem certeza que vai dar retorno. Sabe? E muitas vezes não é nem retorno financeiro de imediato, porque a longo prazo, essa criança com certeza vai ter muito retorno financeiro, porque falar inglês vai deixar ela na frente de muitas outras crianças. Mas, só pensar agora no retorno cognitivo que ele tem, de pensamento ágil, de flexibilidade mental, de solução de problema, de repertório cultural, porque aprender uma língua não é só, como é que se fala bola em inglês? Não é só traduzir. Tem todo um acervo cultural, um jeito de se dizer as coisas. Pensa aqui no Brasil. Aqui a gente já tem isso muito forte. Se você sai do Distrito Federal pro Nordeste, qualquer estado, você já vai ver uma diferença absurda na forma como as coisas são ditas. E coisas que você não vê aqui, tipo, sendo ditas, que significam algo, só que você nunca ouviu aquilo sendo dito daquela forma para significar aquela coisa. Entendeu? Não tô conseguindo pensar em nenhum exemplo agora. Mas você com certeza consegue pensar aí. Eu lembrei de um exemplo. A forma como a gente chama mandioca. Em alguns lugares chama macaxeira, em alguns lugares chama outro nome. Tem um terceiro nome, um quarto nome, se duvidar. Outro nome pra fruta, aquela mexerica. Tem lugar que chama tangerina, tem lugar que chama bergamota. E basicamente estamos falando da mesma coisa. Entendeu? Então quando você muda de idioma e de imaginar que isso também acontece em idiomas diferentes ou em lugares diferentes que se falam esse idioma. Então, por exemplo, o inglês que é falado na Austrália não é literalmente o mesmo inglês, pensando em expressões idiomáticas, em gírias, em formas de se dizerem as coisas, não é o mesmo que é no Canadá, que é nos Estados Unidos, que é em países da Europa, que, enfim, entendeu? Cada região tem a sua especificidade, o seu jeito de dizer as coisas. E às vezes não é nem só com relação a significado e palavras que se usa, mas muitas vezes de expressão oral. Às vezes um lugar as pessoas transmitem uma sensação de mais frieza e rigidez. Assim como no Brasil tem. Posso estar sendo preconceituosa, mas já ouvi falar, me confirme se eu estiver errada, que quando você viaja pro sul, as pessoas do sul não são tão calorosas e sabe, abraçadeiras e aquele negócio como as pessoas do Nordeste, do Norte, do
do Nordeste, do Norte eu não sei, não ouço muito falar do pessoal do Norte. Mas aí, é coisas que a gente ouve falar, eu não sei se é verdade, eu só tô, entendeu? Jogando aqui na mesa. Vai que é. E também depende, porque às vezes a pessoa tá lá no Sul, é do Sul, veio do Sul, só que a personalidade dela se desenvolveu pra ser uma pessoa mais doce, carismática, calorosa. Porque por mais que a gente julgue uma região ali pelo grupo grande, gente, cada cabeça é um mundo, assim como numa sala de aula, assim como numa cidade, num país, é assim que funciona. A gente generaliza porque acontece de existir ali uma maioria de alguma coisa, mas não significa que dentro dessa maioria, dentro dessa generalização, não haja suas exceções. Inclusive, elas existem, elas estão lá e para toda parte. O que eu quero dizer é, somos indivíduos e todos nós temos as nossas individualidades com relação a absolutamente tudo. Crenças, gostos, desejos, sonhos, tudo. A gente não é igual. A gente não funciona do mesmo jeito. Então, uma coisa que funciona pra mim muito, pra você não faz nem cosca. E vice-versa, uma coisa que às vezes pra você te tira do lugar, te coloca em outro patamar de comunicação, de inteligência, de resultado financeiro, pra mim não vai fazer nem diferença. Entendeu? E quando a gente entende isso, acabou. Respeito a flora. A gente para de julgar com tanta pressão as coisas, porque não tem que julgar ninguém não, a gente tem que cuidar da gente, olhar pra gente, ver onde a gente tem que melhorar. Esses dias, deixa eu contextualizar. Meu marido fez um post falando assim: para de ficar olhando pros seus resultados, pro Instagram toda hora pra ver se tem mais like, mais comentário, não sei o que. Aí eu comentei lá nessa postagem bem assim, né, a mensagem para o mensageiro. E aí, por que eu tô falando isso? Porque isso que eu acabei de falar pra você agora é uma mensagem que vai pra mensageira também, entendeu? Eu tô mais com essa intenção. Eu já sou perfeita, eu já faço isso. Hipocrisia da minha parte eu falar, né? Porque é uma luta diária de você parar de olhar pro outro, de julgar, de querer pensar pelo outro como ele deveria estar vivendo a própria vida. Sendo que às vezes a gente tem a maior dificuldade da terra de fazer por nós, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa rotina, nossos hábitos, especialmente quando é uma coisa muito diferente, quando a gente vem de uma casa em que todo mundo não tá nem para nada, todo mundo bebe, todo mundo ouve aquelas músicas ruins, só como besteira. Aí tu vem de um lugar desse, pra tu mudar aqui, rapaz. Mas também depois que muda aqui, o trem desliza, porque não tá, o problema não tá fora, o problema tá dentro. Do que é que a gente viu a vida toda, do que a gente acredita que é verdade, que não é, que funciona, que não funciona. Nossa, eu parei bem atrás de uma carretona, ela vai passar devagarzinho pelo quebra-mola. Mas vai dar certo. Ó, deu. Pronto. Entendeu? Então, tentar se conhecer aqui dentro. E tentar perceber o que move a gente de verdade, né? Pra gente buscar ser melhor. Buscar servir o outro da melhor forma. Buscar se sentir bem com isso. Com a gente e com a forma como a gente lida com o outro. Trata o outro. Ajuda e colabora pro bem-estar do outro. Porque eu penso que você que tá me assistindo aqui, você não tá aqui pro seu próprio umbigo. Ou tá? Porque você pensar numa vida que você só vem aqui, nessa terra, pra comer, cagar e dormir, não é possível não. Apesar que tem gente que é isso, né? Mas você não, nem eu. A gente veio aqui pra, ó, revolucionar, ajudar, contribuir, ressignificar, mudar, colaborar, contribuir de alguma forma. Vamos inventar uma coisa revolucionária? Não sei, provavelmente não. Tipo nas antigas, né? Que o povo inventou o quê? Carro. Uau! Será que a gente vai lançar uma dessa? Não sei. As chances são de que talvez não. Né? E o povo inventou o quê? Avião. Uau! Helicóptero. Navio submarino. Imagina a cabeça de uma pessoa que saiu com uma ideia dessa e foi atrás pra fazer ela virar um negócio, acontecer. Imagina. Se hoje em dia a gente tem essa pressão extrema de não vai funcionar, não dá certo, você tá doido, minha filha? Imagina naquela época.
que hoje a gente ainda vê as coisas assim, com um olhar de será? Naquela época, meu Deus do céu, devia ser nossa, não consigo nem imaginar, mensurar a dificuldade que era você ser criativo, ter uma ideia, botar ela pra funcionar, fazer dar certo, fazer os outros entenderem que aquilo ali é a solução e vir junto e colaborar pra você. Gente do céu, devia ser um negócio assim, mas deu certo. Olha aqui, o que eu tô fazendo? Driving in my car, driving, entendeu? Tô aqui. Se dependesse de mim pra sair com uma ideia dessa, rapaz, nós estávamos andando de jegue até hoje. Aí vem outro e faz o combustível. Aí vem outro e coloca as tecnologias. Aí vem outro e inventa um carro que não precisa nem de combustível fóssil. É eletricidade. Aí vem outro e inventa um que não precisa nem de motorista. E tá entendendo? Como as pessoas são diferentes e criativas e criadoras. E como a gente, por mais que às vezes a crença limitar aí na minha cabeça, a crença deixa a gente pensar que não, alguém vai fazer, mas não vai ser eu, né? Isso aí limita a gente demais, cara. Limita demais. E eu não tô dizendo que eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade. Porque capacidade todos temos. Cérebro pensante, um pouquinho de dinheiro, entendeu? Ideia, muita ideia. Capacidade a gente tem. Mas agora a gente não tem o quê? Vontade, iniciativa, a crença de que a gente consegue, entendeu? E por mais que eu fale assim, eu sou capaz, lá aqui no fundinho fica falando assim, não precisa nem de ninguém vir falar, aqui mesmo, aqui dentro, tá alguém falando assim, entendeu? Isso é péssimo, cara. Como é que faz pra tirar esse negocinho que fica fazendo isso? Sai fora, eu consigo, eu sou capaz, entendeu? Que é inteligência limitada, quer dizer, ilimitada. Ai, Senhor amado, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Essa é a atitude, tá bom? Mas eu tô pra baixo, eu tô não sei o que. Não, virou, não, é só decidir. É só, não tô pra baixo, tô feliz, tô alegre. Mas eu tô triste, vamos pular, eu tô fazendo isso agora. Tô meio pra baixo agora, eu vou pular, que eu sinto meu cérebro pulando, eu sinto minhas tripas pulando, minhas tetas caídas pulando, os braços ficam soltos, eu não fico segurando, fica soltar e fica batendo em mim. Aí pronto, eu distraio, foco no meu corpo. Gente, o sol tá batendo aqui, eu tô vendo tanto que eu tô cuspindo. Eu não tenho uma aguinha aqui pra... eu tenho um chiclete. Você entendeu? Que vai dar tudo certo. Acho que a mensagem do vídeo fatality final é essa. Pode ser que eu esteja enrolando aqui, sendo prolixa, né, que falam, enchendo linguiça. Mas eu acho que esse aqui é um caminho, é um preço a se pagar. Pra, entendeu? Passar essa mensagem pra você, melhorar minha comunicação, compartilhar um pouco da minha perspectiva, da minha visão, com o objetivo de te inspirar de alguma forma. Entendeu? E vamos falar inglês. O que tem a ver? Nada. Mas por que não? Puxar esse assunto numa roda de conversa do meio do nada. Estudar inglês, aprender inglês, ficar fluente, ganhar confiança, uma nova identidade. Sabe quando o povo fala assim? Nossa, sua voz é diferente quando você fala inglês. Gente, eu viro outra pessoa quando eu falo inglês. Entendeu? Eu viro outra pessoa, outro ser humano. Eu me visto diferente, eu olho diferente, minha postura é diferente. E eu sou mais carinhosa e amável em inglês. Sabe como eu descobri isso? Como o inglês não é minha língua materna, na minha língua materna foi a língua dos traumas, né? Dos traumas. Foi a língua que eu aprendi a vida como ela é. Foi a língua que eu fui educada, que eu cresci, escola, família, enfim. E aí foi nessa língua, na língua portuguesa, que as minhas crenças limitantes foram instauradas. Tu acredita nisso? Pois é, assim, eu acredito também. E aí, quando eu aprendi inglês, eu não vivi essas coisas em inglês como eu vivi em português. E aí eu ensinei estudantes, eu fui professora, não sei o que, carreira. E aí um belo dia eu me tornei mãe. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar o inglês na vida do meu filho desde o dia que ele nasceu. E aí eu tive a oportunidade de viver o inglês enquanto mãe, enquanto alguém que está vivendo algo mágico, cara. Porque amar tem
isso. É algo incrível, mágico, fenomenal, deslumbrante, magnífico, extremamente difícil. A coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Em meio a tudo isso, ao caos que é essa nova vida de mãe, eu decidi viver a maternidade em inglês. Ou seja, meu filho nasceu, eu já falei pra ele, it's okay. Entendeu? Eu ali tremendo, né? Porque depois de parir a gente fica meio assim, várias coisas acontecendo no corpo. E aí eu peguei ele quente pra cacete, quentão assim no meu colo. E ele chorandinho assim, né? Eu falei, it's okay, it's okay. Gente, a partir daí eu só falei inglês com esse menino, o máximo que eu conseguia. De madrugada, trocar fralda, quando ele chorava, da hora de tomar banho, hora de dar mamar, hora de dormir, hora de arrotar, tudo. Mas Amanda, você é louca, por que tu fez isso? Porque eu aprendi que ele tem capacidade de aprender inglês e português ao mesmo tempo. Eu falei, o quê? Que eu não vou proporcionar isso pra esse menino? Vou. Eu aprendi que na primeira infância que você tá ali mais aberto pra aprender línguas. Aí eu falei, é o quê? Sendo que quando eu cresci, né, na minha infância, a gente só ouvia que muito cedo, não pode, vai confundir, vai atrapalhar. Essa foi a crença da bolha na qual eu cresci. Não podia aprender outra língua não, quando é pequeno, quando é criança. Mas aí eu fui pra fora da minha bolha, fui ver outra realidade e vi que, na verdade, tudo aquilo tava errado. Pode sim botar inglês na vida de uma criança pequena, recém-nascida, na barriga, inclusive. O Arthur já ouvia eu falando inglês, já ouvia música em inglês, eu falava com ele em inglês, ele dentro da barriga. Não vai falar inglês não pra ver. E aí, eu vivendo a maternidade em inglês, sendo amorosa, carinhosa, eu desenvolvi essa personalidade de mais carinho, amor e afeto em inglês. Tanto que pra falar I love you, eu falo com uma intenção tão pura e sai com tanta facilidade. Já pra falar assim, eu te amo, entendeu? Não sou igual, com o mesmo peso, sabe? É diferente. É diferente. E outro dia eu vi uma chinesa falando sobre isso. Que em chinês, a cultura dela, enfim, ela foi criada com mais frieza, com mais distanciamento. Então todo o amor que ela aprendeu a receber, porque ela casou com um brasileiro. Todo o amor que ela aprendeu a receber e a dar, agora que ela é mãe e também casada com um brasileiro, enfim, você entendeu? Ela aprendeu a ter essa personalidade em português. E aí, enquanto mãe, eles decidiram, né, que o filho também vai ser criado assim, em duas línguas. Ela falaria em chinês e o marido em português. Só que aí agora virou uma chave pra ela de, caraca, eu só sei ser amorosa, carinhosa em português. Como é que eu vou fazer isso em chinês? Imagina a cabeça de uma pessoa dessa, passando por uma coisa assim. Gente, só quem tem duas culturas, duas línguas aqui dentro, vai conseguir sentir na pele. Eu diria até que vai conseguir entender. Eu não sei se explicando e falando, tentando mostrar aqui como que é, você vai conseguir entender isso. Entendeu? Ou então você vai ficar assim, que viagem é essa? Enfim. Porque realmente, gente, é assim o jeito que eu tô te falando. Assim como na época que eu era criança, a gente ouvia assim, não sei o que, não pode, muito pequeno, vai confundir, vai não sei o que, mas tudo mentira. E a gente acreditava como se fosse a maior verdade da Terra. Aí eu descobri essa nova realidade, que eu assumi como sendo a nova verdade. Que na verdade aquilo lá era mentira. Não sei pra que a gente acreditava naquilo. Aí eu fico pensando, gente, quantas e quantas coisas a gente não cai na besteira de ficar acreditando, achando que é verdade, só que na verdade nem é. O mundo é tão grande, existe tanta gente vivendo a vida de tanto jeito. Por isso que a internet é maravilhosa. Porque ela coloca um monte de gente nada a ver com a sua vida na sua frente pra você ficar assim, entendeu? Eu espero que eu seja uma dessas pessoas pra você. Tipo, ela botou inglês na vida dela? Do filho dela? Tão novo? Como? Entendeu? E aí você vira uma chavinha aí de curiosidade pra tentar entender isso, procurar saber mais sobre. E caraca, será que eu consigo fazer com o meu? Esse é o objetivo aqui. Será que meu filho consegue? Será que eu consigo? Mas eu não sei. Será que... Entendeu? O objetivo aqui é esse. É colocar o inglês, pelo menos a pulguinha atrás da orelha, na sua orelha. A pulguinha atrás da orelha na sua orelha, em relação ao inglês. Pra que você desperte pra esse mundo. Entendeu? Faz sentido? Eu espero que sim. Dei o meu melhor nesse vídeo, gente. Vou finalizar por aqui, que o trânsito tá ficando meio caótico. E aí eu sou muito boa em fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Não, mas é sério, eu sou boa mesmo. Não sei se é porque eu sou mulher. Dizem que as mulheres têm essa facilidade. Entendeu? Mas é isso. Fiz o meu melhor, espero que tenha agregado em alguma coisa na sua vida. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua pergunta. O que mais você quer saber? Vamos criar um ecossistema de pessoas que falam sobre coisas e ajudam umas às outras a serem melhores. Entendeu? Podemos? Tá bom. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo! Pera aí. Deixa eu só terminar a curva que eu já desligo. Pera aí. Não vai embora não. Porque vai que eu tirar a mão, aí deu me livre. Um balãozão aqui fechado, ó, velho. Pelo menos só sai da minha cara. Ninguém. Aê!